Olá pessoal, estou gravando esse vídeo porque essa parte do conteúdo de farmacologia do sistema digestório é extremamente importante, um ponto muito provável para aparecer na prova, inclusive, justamente porque é muito relevante e porque é um pouquinho complexo também, às vezes pode gerar algumas dúvidas, então para tentar evitar revisar essa parte, no caso perder tempo revisando essa parte, eu estou gravando esse vídeo para vocês entenderem direitinho como funciona essa questão do uso dos fármacos para o controle de condições, né, associadas ao excesso de acidez gástrica, né? Como é o caso, por exemplo, das úlceras gástricas aqui que eu desenhei embaixo. Aí, para vocês entenderem esse desenho, é o seguinte: primeiro eu vou começar explicando um pouquinho de alguns aspectos fisiológicos, tal, né, normal, digamos assim, para que depois a gente entenda o uso dos fármacos. Aí, basicamente, aqui é o seguinte: aqui eu desenhei o estômago, isso aqui de vermelho, e tal. Aqui uma célula parietal, né, que faz a secreção do H+, tal, para formar o ácido clorídrico. Mas entendam, aqui, obviamente, esse desenho está completamente fora de escala, tal. Era para ter desenhado ela pequenininha, a célula parietal, dar o zoom, né, tal. Mas eu não quero perder espaço aqui, nem perder tempo, tal. Tentar deixar as coisas mais fáceis de entender para vocês, e aí por isso eu decidi desenhar dessa maneira. Aí, basicamente é o seguinte aqui. É, as células parietais, como já foi explicado lá na primeira monitoria, a de antihistamínicos, na parte dos anti-H2, que são os que atuam sobre esses receptores H2 presentes nas células parietais do estômago. As células parietais do estômago, revisando, elas têm esses três tipos de receptores aqui, para o estímulo inicial da secreção ácida gástrica, que são os receptores H2 para a histamina, os receptores CCK, né, de colecistoquinina para a gastrina, e os receptores muscarínicos para a ligação da acetilcolina. Mas entendam, vocês não precisam saber esses nomes complicados aqui não. É só preciso entender a lógica das coisas aqui. E no caso lá da via final, ó, quando essa célula recebe os estímulos dessas substâncias aqui, lá no final vai ter a bomba de prótons, que ela também é conhecida como enzima H+, K+, ATPase, só que esse nome aqui é mais complicado. É um nome que não é muito bacana da gente escrever na prova, digamos assim. O mais bacana é esse aqui, que é mais fácil, é o bomba de prótons, né? O mais conhecido, inclusive. Aí, basicamente, aqui é o seguinte: quando essa bomba de prótons vai receber os estímulos aqui, ó, lá no final, ela vai ela vai jogar H+ para fora, para o lúmen, no caso do estômago, ó, isso aqui é o estômago, e ela vai jogar K+ para dentro, ó, por isso que o nome é H+, K+, ATPase. Mas entendam, esse K+, né, que é o potássio, no caso, que vai entrar, ele não é absurdamente relevante para a gente entender a secreção ácida gástrica, não. O que realmente vai ser interessante é o H+. Por isso que inicialmente eu tinha colocado só ele, para fazer vocês enxergarem dessa maneira. Foca no H+, porque é ele que forma o HCl, que é o ácido clorídrico, né? Ao se combinar com esses alimentos aqui no lúmen do estômago. Aí, só para ficar mais claras as coisas para vocês em relação aos estímulos iniciais, basicamente é o seguinte: só vai interessar para a gente mesmo o estímulo da histamina, de modo mais detalhado, né? Que no caso é assim, né? A histamina, revisando, ela se liga lá nos receptores H2, ativa eles, né? Como ele é um receptor acoplado à proteína GS, vai aumentar a quantidade de AMP cíclico aqui intracelular, que vai, né, somado aos estímulos aqui dos outros, tal, estimular a bomba de prótons a secretar, né, o H+ e tal. Aí, lembrando disso, agora a gente sabe como funciona a atuação dos fármacos utilizados para o controle da acidez gástrica, que no caso são os anti-H2, né, como cimetidina, ranitidina e famotidina. Aqui eu vou colocar logo, de modo geral, o grupo, né, os anti-H2. Eles vão atuar bloqueando esse receptor H2, né? Aí vai bloquear a ligação da histamina neles e, consequentemente, vai ter a redução dos níveis de AMP cíclico intracelular, né, que vai
estimular menos essa bomba de prótons. Então, vai resultar na redução da secreção de ácido clorídrico. Mas é uma redução significativa? Não. Porque, percebam, o anti-H2 vai bloquear apenas a ação da histamina, mas não a da gastrina e da acetilcolina, que vão continuar estimulando a secreção do ácido. Já o grupo dos inibidores da bomba de prótons, né, como o omeprazol, que é o principal representante aqui, claro que tem os outros também, né, como pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, mas o que vai interessar para a gente aqui, o mais importante, é o omeprazol. E como o próprio nome do grupo diz, né, como ele pertence ao grupo dos inibidores da bomba de prótons, ele vai bloquear a bomba de prótons, né? Então, com isso, não sai o H+, ó, para se combinar com Cl- no lúmen do estômago e formar o HCl. Então, né, a formação do HCl é bloqueada. Basicamente é isso. E aproveitando para falar rapidamente do controle dessas úlceras gástricas aqui, ó, para auxiliar na cicatrização, tal, a gente pode usar aquele fármaco muito interessante que é o sucralfato. Que no caso ele vai ter essa atuação aqui de formar um complexo com exudato do tecido lesionado, ó, sobre a mucosa aqui, que vai proteger a mucosa, né, uma camada protetora, e aumentar a velocidade de cicatrização da úlcera gástrica.